Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais um vídeo no nosso canal da Azal, do Almas Cebosas Amigas da Luz. Hoje aqui estamos com um convidado, um amigo, Denilson. A gente trabalha numa casa de apometria, né, no Arcas Ramatiz, basicamente na turma que faz desobsessão, né? E eu e o Denilson a gente tem trabalhado toda semana lá e resolvi convidar ele para ele dar um pouco da sua vivência, né, da sua experiência nesse trabalho, e esperamos que com isso a gente possa ajudar, né, pessoas que queiram entender um pouco mais sobre os processos obsessivos. Então, o objetivo aqui hoje é falar sobre processos de obsessão complexa, onde temos pactos, contratos, ligações muito fortes, né, feitos nessa vida ou em vidas passadas, e os aspectos envolvendo nisso, como a gente pode identificar, tratar, e os riscos associados com esse processo, tá certo? Então, Denilson, primeiramente, gostaria que você resumidamente, né, falar sobre os processos obsessivos, né, os tipos que tem, e aí depois então a gente fala um pouco mais sobre os processos obsessivos complexos, tá certo? Tá certo. Primeiro, agradecer ao convite, né, a oportunidade de fazer esse vídeo. Espero contribuir da melhor maneira possível, que seja de grande valia. Vai ser. Então, vamos lá, resumidamente, os processos obsessivos aí. Os processos obsessivos, eu gosto muito da definição de Kardec, que ele é bem simplista, né? Obsessão simples, de fascinação e de subjugação, né? E você consegue observar no trabalho os desdobramentos desses três tipos de obsessores e que acarretam muitas vezes ao suicídio. O impacto que tem os obsessores nas ações dos encarnados aqui e que levam, infelizmente, ao suicídio. Tá certo. Bom, a gente estava conversando aí, né, sobre esse processo, e normalmente esses processos obsessivos podem ser mitigados, digamos, resolvidos de maneiras diferentes, né, dependendo do tipo de processo, com mais ou menos trabalho, com técnicas mais simples ou mais complexas. Então, a gente não vai se prender aqui aos processos mais simples, né? Acho que a gente quer focar aqui nesses processos de obsessão complexa, normalmente envolvendo trabalhos ou pactos, né, que tenham sido feitos. Então, vamos lá. Primeiramente, se alguém fez um trabalho de magia negra nesta vida, que às vezes a pessoa nem sabe que está fazendo magia negra, mas está. Então, vamos definir aqui a magia negra quando alguém está, digamos, pedindo ou comprando, de alguma forma, fazendo uma negociação com a espiritualidade para um benefício próprio ou egocêntrico, né? Então, temos aí aqueles casos, né, todos os postos das ruas por aí, né? Traga o seu amor de volta na massa, né? Muito comum. E faço qualquer amarração ou desamarração, né? E normalmente envolvem a pessoa que está contratando isso, fazendo alguma forma de pagamento ou oferenda ou coisa assim, Sim, né? Na verdade, você tocou num ponto interessante, que quando nós estamos em trabalho, a gente não tem a ciência do que realmente vem ocorrendo. Então, nós recebemos essa intuição e no trabalho você tem muitas vezes é surpreendido. Você pensa que é uma coisa, que é uma obsessão simples, que é um caso mais, e realmente você pega alguns casos que há N desdobramentos, né? Eu costumo também dizer que a espiritualidade não é uma via de mão dupla, é uma via com várias mãos, né? Então você tem N variáveis e você tem N pessoas envolvidas, tanto o encarnado, o desencarnado, o obsessor, o próprio médium também acaba se envolvendo de certa forma. Então, na casa que nós trabalhamos, a gente tem observado casos complexos
que envolve muito o campo de magia. Os campos de magia, quando vêm, nos surpreendem, porque normalmente está ligado a vários obsessores, inclusive tem correlação também com a auto-obsessão. O assistido, normalmente, quando você faz a captação em desdobramento do assistido, você acaba observando que ele já participou daquele grupo muitas vezes, que ele já fazia esse tipo de trabalho lá atrás, e aquela personalidade ele começa a pressionar o encarnado hoje, querendo tomar a frente novamente, potencializado com outros obsessores que valem da mesma energia, e aqueles mais que estavam naquela época juntos, que muitas vezes estão em outros locais ou em grandes Grupamentos, né? agrupamentos no umbral, seja onde for, que usa como antena para fazer a ligação com o nosso meio aqui. Então você tem N situações e tem N potencializadores da obsessão, que muitas vezes leva ao objetivo que nós estamos falando aqui, que leva ao suicídio. Eu queria só talvez clarificar que quando a pessoa é vítima, digamos, desses trabalhos, né, de uma macumba ou de um trabalho desse, não é tão complicado de retirar essa pessoa, dependendo dos vínculos passados que ela já tenha, né, dos compromissos passados, como o mais complicado é quando essa pessoa foi o mandante do trabalho, né? Às vezes ela pediu esse trabalho ou encomendou isso há anos ou décadas atrás, né? Mas o karma disso está lá, né? E esse, digamos que é normalmente os casos mais complicados, né? Alguém que vai anos atrás, décadas atrás, fez esse tipo de pacto e acordo, né? Contra outra pessoa, ou em benefício próprio, às custas de outra pessoa, e agora o karma está de volta, né? Como ele falou, com esses processos auto-obsessivos, ou dessas pessoas, entidades com as quais você se ligou, né? E que agora estão ainda, digamos, vinculadas a você e fazendo cobranças de você para você manter esse vínculo. Confere? Sim, sim. Você tem muitos já fizeram magia lá atrás. Inocentemente às vezes, ou realmente tinha intenção, em desdobramento. Normalmente, quando vem o obsessor, fala: mas ele não é tão santinho assim, ele fez isso comigo, ele demandou. E muitas vezes é potencializado pelo próprio médico, que fala: não, quando você desdobra essa personalidade, ele fala: não, nós fizemos magia lá atrás. Sim. Então ele é um potencial, né, gerador de magia. E a pessoa inconscientemente vai tender a repetir o seu comportamento influenciado por essa personalidade no dia de hoje. Gatilhado de que maneira? Alguém fez mal à pessoa, a pessoa fica com raiva e faz o quê? Já joga, né, um simples paga, alguma coisa do tipo, né, para ser bem simplista, e já faz as evocações e acaba já acarretando uma magia em cima contra uma pessoa que, ou por um motivo ou outro, não tenha, simplesmente desagradado a pessoa. Então você tem esse potencial da própria pessoa envolvido com o seu passado, que ela tende a repetir, e você tem os obsessores que estão aqui se usando dessa energia. Ela ficou com raiva da pessoa, os obsessores se valem dessa energia de raiva e potencializa esse trabalho. Então imagina o tamanho que vira isso aí, o tamanho de manipulação que a pessoa começa a ser influenciada, chegando ao ponto de levar às últimas consequências. Sim. Bom, outras circunstâncias, né? Vamos relatar aqui alguns outros casos, né? Sem citar nomes, onde a pessoa nunca fez, né, nada de errado nessa encarnação aqui, né? A princípio nunca fez nenhuma macumba, nunca praguejou contra ninguém, né? A princípio leva uma vida, né, tentando ser correta. E a pessoa, vamos dizer que ela resolveu fazer um passeio turístico lá nas pirâmides do Egito.
Sim, E sim. aí, mais uma vez, isso não é todo mundo, tá, gente? Tem milhões de pessoas que viajam para o Egito, entram nas pirâmides todo ano, e não quer dizer que todos vão passar, vai por circunstâncias como a gente vai descrever aqui. Mas tem algumas pessoas que a gente conhece que foram lá, né, visitar o Egito e quando regressaram, regressaram com uma série de problemas, né, físicos e ou psicológicos, né? Então, e foi um médico, etc., a tratar e não conseguiram. Eu estou falando do Egito, mas pode ter sido nas pirâmides do México, pode ter sido, sei lá, né, em qualquer Olha, situação local, né, onde teria alguma vinculação de passado, né? eu particularmente não gosto muito da Europa. É, Roma, Paris, não me agrada, né? Porque quando você vai nesses locais, você tem que tomar cuidado com a energia que está lá. é. Imagina o Coliseu de Roma, o que aconteceu no É, Coliseu. bom, eu tenho uma experiência própria. Eu, há muitas décadas atrás, né, quando era jovem, eu fui lá em Roma, aí eu botei a cabeça assim na porta da entrada do Coliseu e não me senti nada bem, Não. dei a volta e caí fora, né? Então, mas enfim. É, Sim, só para citar, Nova York, por exemplo, eu tive oportunidade de ir pós Torre Gêmeas, acho que foi em 2012, e já estavam construindo a nova. A energia que é gerada era interessantíssima, inclusive as pessoas paravam, ficavam olhando. sim, Como é muito recente, a gente consegue perceber ainda a sim, energia ainda mais latente ali, né? Diferente do sim, Coliseu, que faz muito tempo e tal. sim, Mas nas Torres Gêmeas, aí você começa, já vê na sua mente o que foi aquela destruição, e você vê que é um quarteirão pequeno ali, é, é sim, downtown ali, né? sim, E você tem essa percepção, e as pessoas realmente, eu fiquei olhando para cima e fiquei imaginando, meu, sentindo aquela sim, energia é, latente ali, ainda se formando, e um prédio novo sendo construído, tentando, né, é, remodelar essa energia, né? Mas as pessoas que vão para lá vão ser influenciadas. sim. Se você, Se tiver um vínculo se energético ali tiver um com vínculo isso, aí energético, que complica. muitos tivemos muitas encarnações aqui já, você É, provavelmente deve ter passado, principalmente nós brasileiros, né, que fomos tirados da Europa de certa maneira, né, para isolar, tem toda uma estratégia da espiritualidade para nos. sim. Mas enfim, voltando ao caso das pessoas que a gente conhece, vai que foram do Egito e voltaram Sim, sim, bastante complicadas. é, Aí isso normalmente significa um pacto ou contrato que ainda de alguma forma existe e que ainda de alguma forma reverbera, né, na pessoa hoje e que essa visita, né, aos locais, né, meio que reacende na sua memória, né, no seu mental inferior, no seu registro acástico, digamos assim, essa vida que você teve, esse nível, né, passado, e aí talvez o pessoal com quem você tinha esse contrato fala, olha quem veio nos visitar, né? sim, sim. Nosso ex-amigo, ex-colega, né, está aqui Que bom novamente. revê-lo, Que né? bom Que bom revê-lo. revê-lo. Ah, você quer ir embora? Não, não vai embora. A psicologia define isso como gatilho, né? Tem umas teorias, o gatilho, gatilhou. Gatilhou Gatilho. o quê? É simplesmente um start de alguma situação que te remete lá atrás, que faz esse acesso, que até então, de certa forma, estava bloqueado, não acessado, não estimulado, você é gatilhado para tal situação. Ou simplesmente, como você comentou, encontramos você. Encontramos você agora, né? Fazia Você, tempo que a gente estava te que procurando. bom, olha, você está aqui, e isso, né? Já consegue pegar seu rastro energético de novo e vai te perseguir novamente. E aí você vem para o Brasil, vai para onde for, eles vêm na cola, Sim. né? Pega o avião junto. Pega o avião, vem com você e vai. Então, a gente tem muitos casos que a gente pega, e muitas vezes, quando a pessoa vai, e a gente faz até um trabalho de prevenção, a gente prepara a pessoa para ir, faz determinadas blindagens, né? Não vamos entrar em detalhes das técnicas que são feitas, né? Já faz uma preparação para que essa pessoa vá lá e não gatilhe e tenha um problema sério lá. Tem gente que entra em pane no local, entra em parafuso, entra, né?
porque é muito forte a energia e você não sabe como é que vai reverberar isso no seu mental. Acho que a questão é se você tinha pactos e vínculos, né? Agora, Que essas certamente você, né, participou de grandes atuações lá nesses locais e acaba. tendo consequências. Então, a gente está falando de pirâmides do Consequências. Egito, né? Mas pode ser em qualquer lugar, né? Pode ser em qualquer. Quando eu falo da Europa, né? Existem muitos Pode ser locais, mais. né? Que tiveram uma série de, é, digamos assim, eventos não muito agradáveis, né? Como Inquisição, cruzadas, guerras infindáveis, etc. Sim, nem Mas, precisa ir tão longe assim. Você pode ir numa fazenda no interior aqui de São Paulo, de Minas Gerais, que tinha uma senzala lá e você é se sentiu verdade. mal. Eu já tive isso em hotel fazenda que você falou, meu, tem uma coisa que não tá legal aqui. Que não é legal, não é bom, Sim, então, meu, isso. sim, E como é diferente você perceber que ele te influencia e que gatilhou alguma coisa? Isso tem uma diferença sim, interessante. sim, Você captar uma energia é uma coisa e isso mudar a sua ou fascinação, ou subjugação, a maneira de pensar, influenciar o seu comportamental é outra coisa. É o que a sim. gente está falando das mais complexas que vai levar ao objetivo no nosso vídeo final, que é levar você às últimas consequências. Isso. Não é só você estar lá e ficar com dor de cabeça, é você sair Não, de lá e continuar com problemas complicados. não sei, isso é normal, né? Onde a gente entra, É, é claro, né? Com o tempo a gente vai aprendendo a educação mediúnica, você ter a se blindar nos locais, você não sofrer mais. O médium iniciante, normalmente ele vai nos locais e sente muita energia e não sabe como lidar com ela. sim, Isso acaba perturbando, a pessoa fica perturbada e volta por ele, olha, me ajuda, me limpa, né? A gente brinca sim, no centro, não, me limpa, sim, né? Pô, você é médico, você tem que aprender a se limpar, e, inclusive exercitando aqui vai levar isso para fora. sim, Mas no caso, como nós estamos tratando, são as situações mais complexas, que normalmente é acompanhado do quê? De obsessores diretos. sim, Ou o seu próprio, da sua própria personalidade, ou dos seus que fizeram magias com você lá atrás, sim. Ou né? suas vítimas. Ou suas vítimas, ou fizeram parte de. Não só isso, fizeram parte do mesmo exército, Isso, do mesmo de grupamento. determinadas situações que teve um desfecho não muito. Legal. Que teve um impacto energético complexo, podemos dizer assim, para ser bem sutil, para não ser. Sim. Né? Bom, e como que a gente. Então, o que que a gente pode sugerir vai para as pessoas que têm esse tipo de situação, né, de ter passado por algum lugar sentido isso, ter feito alguma magia no passado. E, bom, tem um outro caso também, vou citar. Às vezes a pessoa não se dá conta de ter ido em lugar nenhum ou nada, mas pode ter tido algum outro gatilho, né, alguma outra coisa que tenha alavancado isso, né, que tenha, às vezes, encontrar uma pessoa, um livro que leu, um filme que viu, né, alguma coisa assim. E pode ser também que a pessoa desde sempre tem esse tipo de problemas. Ah, mas vamos falar de pessoas que têm problemas de insônia associado a pesadelos constantes e repetitivos. Então, a pessoa frequentemente sonha com alguns monstros, com alguém que quer te pegar, né, com alguma situação de que alguém está atrás de você, né? Sim, e isso na verdade é uma consequência do processo obsessivo. Você vai começar a perceber de N maneiras. Dentre elas, é insônia, porque em desdobramento você vai ser atraído por essas pessoas, Sim, né? Por essas entidades, por os obsessores, para ser bem claro, que vão tentar te induzir, te provocar, te desestabilizar, afetar seu campo energético e fazer com que você tenha ações que sejam interessantes para ele. sim. Então, se às vezes alguma doença crônica, digamos, que os médicos não conseguem identificar a causa ou resolver, né, e que estão afetando, né, você intrinsecamente, associado normalmente a esses distúrbios psicológicos, né, de não dormir,
de ter uma ansiedade, né, de ter alguma coisa Sim. assim. Que também seria a consequência já atingindo o seu físico. Sim. Porque a gente hoje tem ciência de que as doenças físicas têm relações diretas com a emoção, com o seu emocional. E eles afetando isso começa pelo seu emocional, que é a parte mais fácil de ser atacado. Vai ser atacado pelo seu emocional e isso vai deteriorando, deteriorando os seus chakras, o seu perispírito a certo ponto, a tal ponto que chegue ao efeito no seu corpo físico. Então, aí a sugestão, né, é você não tentar resolver isso sozinho, digamos, ou achar que tomar um chá, né, fazer talvez algum tratamento que eu diria simples, né, normalmente não vai conseguir resolver uma obsessão complexa, né? Então, para obsessões complexas, normalmente é necessário um tratamento mais complexo, né? Que não seja só um estalar de dedos, que não seja só, né, um passe, né? Que não seja só uma sessão de reiki, que não seja só alguma coisa simplista, digamos, né? É preciso procurar ajuda. Além da ajuda, sempre que a gente fala médica, psicológica, psiquiátrica, a gente recomenda uma ajuda espiritual. Seja numa igreja dedicada a isso, muitas igrejas evangélicas, né? Tem processos. Independe, né? Independe, a busca da ajuda é importante. Na verdade, o mais importante é a pessoa ter consciência. Isso. Primeiro, que ela não está bem. Isso. Que ela conscientizar que ela tem um problema. Isso. Tendo um problema, como eu vou resolver isso? E se dispor a resolver. Isso. Porque também os obsessores vão falar, ele não vai querer que você resolva esse problema. Ele vai querer continuar daquela maneira. Sim. E cada vez te envolvendo. Tanto que os casos, quando chega lá na casa, normalmente já está na última consequência. A pessoa já tentou muitas vezes, ela tem marcas físicas de mutilação muitas vezes. Porque chegou no desespero e falou, e a pessoa quando senta na roda já falou, olha, eu já tentei de tudo, não consigo, e eu estou desesperado porque está na iminência dele. Sim. Aí a gente entra com o tratamento. Então, o importante é que as pessoas se conscientizem de que tem-se um problema. E cuidado muito com as influências. A gente tem um outro perfil de obsessores que está muito em evidência hoje, muito forte, principalmente por causa da internet, que são os fascinadores, ou os subjugadores, que começam a fazer o quê? A parte de fascinação, do orgulho, exacerbar a pessoa, da soberba. Hoje a gente tem muito isso, né, do sentimento de poder, né? O materialismo também potencializa muito, os vícios sendo muito valorizados, os vícios. Sim. O vício é porta de entrada e potencializador. Sim. Existem grupos, né, que fazem o quê? Que induzem jovens a suicídio. E eles começam como? Começam induzindo nos bares, captando essas pessoas, induzindo elas a beberem. Sim. Ou induzindo elas a drogas, sim, ou induzindo ela a comportamentos que geram energia interessante. Sim. Energia mais densa. Energia mais densa. Sim. A parte sexual exacerbada. Qualquer coisa exacerbada. Qualquer coisa exacerbada, ou velocidade, adrenalina. Também. Adrenalina. Gula. Vamos ser. É por aí afora. É por aí afora. Eu sigo assim, os 7 pecados capitais. Qualquer um deles potencializado é porta, sim, fácil para indução. Sim. Enfim, mas então, pedir ajuda, né, procurar tratamento, né, não só médico, mas também espiritual. E qualquer, assim, não é que qualquer denominação religiosa, qualquer igreja consegue resolver.
Mas mais importante do que a denominação, o rótulo da igreja, é a real vontade, digamos, ou determinação do grupamento de querer auxiliar de uma maneira amorosa, de uma maneira cristã, digamos assim, né? Apesar que não precisa ser só cristã, mas que realmente queira auxiliar a pessoa por caridade, por fraternidade, né? Porque aí é que a boa espiritualidade é que vai estar presente para poder realmente auxiliar, né? Você tocou numa questão que é complexa. O que é uma boa espiritualidade, né? A Você tem espiritualidade igrejas, ou assim como igrejas, centros de N vertentes que muitas vezes usam essas pessoas fragilizadas para tirarem proveitos materiais, ou até mesmo você ter a parte dos obsessores que reúnem grupos e se utilizam dessas reuniões para chipar as pessoas, para fazer uma parte de obsessão amarrada e à distância, usando chip, usando laboratórios, usando enviados. Sim. Que nós pegamos muitos casos de pessoas chipadas. Sim. Então, mas aí o que realmente consegue fazer a ruptura desses trabalhos, desses contratos, dessas coisas, né? Então, o amor, o perdão, a compaixão e você pensar que agora você é vítima, né? Você está sofrendo um processo que você já pode ter sido algoz, que pode provavelmente ter abrido as brechas para esses problemas agora, com você sendo egoísta, querendo coisas em benefício próprio às custas dos outros, né? Então você tem que ter a reforma íntima, digamos, né? Você mudar as suas atitudes, sua maneira de pensar, e então procurar algum lugar que pense ou tenha essa vibração, né? Essa vibração de amor, de caridade, de compaixão, e que vai te ajudar sem interesse, que vai te ajudar por compaixão, né? E que então tem essa energia, essa vibração mais elevada para conseguir não necessariamente romper essa ligação na porrada, digamos, né? Sim. Mas essas vibrações densas, esses contratos, etc., normalmente só são quebrados com amor. Quando Jesus falava, né, tem que amar o seu inimigo, né? Só dessa maneira que você realmente consegue quebrar esses vínculos, né? Então, tá certo? Desculpa, Sim, estou sim. falando muito aqui. Não, tranquilo. Eu particularmente adoto a doutrinação da formação kardecista clássica. E só que eu levei isso para desobsessão complexa. Eu não consigo pegar um Obsessor, o né? obsessor e simplesmente encaminhar ele sem fazer pelo menos um mínimo de tratamento, de colocar o amor nele, dele ser recebido de certa forma, muitas vezes agressivo, com raiva, gaguejando, ou querendo, com ódio, querendo destruir aquela pessoa que ela tem um vínculo, ou que ela obsedia, e está revoltada em estar ali, mas damos o primeiro atendimento. Sim. Que é o quê? Primeiro nós tratamos ela, revitalizamos, colocamos ectoplasma, refazendo, curamos suas mazelas, conversamos com ela, mostramos muitas vezes o caminho que vai levar na insistência dela nessa obsessão, mostrar para ela que ela também não é vítima dessa situação e que a outra pessoa também tem culpa, também, mas que ela também possa se perdoar pelo que está fazendo, tenha um entendimento. Muitos vão criticar o vídeo e falar, quem é ele que pode convencer um espírito que está obsidiando há 500 anos uma outra pessoa? Mas não se esqueça que são várias vias. Então, quando você trata um obsessor, você não está tratando um.
A gente está tratando vários, encarnados e desencarnados. Está tratando médio. Sim. Dá uma grande satisfação quando você percebe que o obsessor ele fala, eu entendi. Ou ele vira para você e fala, olha, eu vou acreditar em você. Sim. Eu tive uma experiência interessantíssima, revoltadíssimo. Até um médium vidente do lado, ele estava com uma faca, ele queria pegar você. E eu tratei com tanto amor, tanto carinho. Ele que ele falou, olha, eu nunca fui tratado desse jeito. E quando eu avancei, mostrei para ele que ele tinha um futuro, que ele podia trabalhar conosco, ele falou, mas eu posso. Mas eu nunca tive essa oportunidade. Olha, estou mostrando para você que você pode. Aí ele, não, mas... E ele ficou tão grato com a acolhida que foi feita, que desarmou ele, e ele falou, eu vou por você, e você me convenceu, e que bom. E você vê que ele se emociona, ele entra em pranto, ele foi uma cena tocante mesmo. E fez muito bem, não só para ele, fez para mim também. Claro. Ressaltando, digamos assim, que isso que você está descrevendo é o que a gente fala que é o choque anímico. É um choque anímico. Que é onde os médios doam da energia e que a gente, o Denilson, o Zé, na realidade a gente está mediunizado e tem os nossos mentores aqui que na realidade eles estão falando. Eles que estão, trata dele. Fala aí, assim, né, meio que a gente está falando, mas a gente não é profeta aqui, nem santo. Não, a gente está sendo intuído, a gente acredita, né? O que a gente está falando basicamente é porque os mentores que têm uma frequência mais alta não conseguem acessar essa frequência mais baixa da entidade. Sim. E aí os Zé Manés aqui, os Denilson Manés. A gente faz essa. A gente somos densos, estamos em uma frequência ali do obsessor. Fazendo jus à palavra médio, nós somos mediadores, né? Exatamente. Então, quando a gente está esse denso, aí a gente está com a nossa anteninha ligada, a gente ora e repassa. A gente ora para ter essa anteninha ligada, né? E aí então a gente vai repassando ali. E às vezes a gente para no fim, nossa, eu nem sabia que eu sabia essas coisas, não sei. Sim, a gente trabalha muito irradiado normalmente, né? E a gente vai falando. Então, uma segunda circunstância, digamos, é que às vezes essa entidade ela está totalmente alienada, né? Não consegue raciocinar, não consegue conversar. Por vezes ele é um psicopata e por vezes o seu mental está totalmente alienado, que não tem como conversar. Aí nesses casos é que a espiritualidade então anestesia, adormece essa entidade. E aí leva para um hospital, para algum lugar para ser tratado, correto? Sim, ou leva para as câmeras. Para as câmeras, para algum lugar. A espiritualidade encontrará o melhor lugar para ele. Mas de qualquer maneira, trato da mesma maneira, a gente coloca muito ectoplasma já para facilitar o trabalho do pessoal na reconstrução da parte etérica dele. Sim. A gente faz todo esse trabalho e tenta colocar da melhor maneira possível. Sim, eu só enfatizando que a gente não está lá para... porque às vezes a pessoa chega lá no programa, arranca esse espírito em mim, arranca ele na porrada e leva embora, né? Não é assim que funciona, né? Então... A primeira coisa que eu falo quando vem o obsessor, ele já vem falando, que ela não sei o que falar, ela não me importa. Eu quero cuidar de você agora. Você é mais importante para mim agora. Isso. O que eu posso fazer por você. Não posso fazer nada. Então tudo bem, eu posso tratar de você. Aí quando você começa a tratar, ele começa a entender e começa a perceber uma energia diferente. Tem toda uma técnica que a gente usa de colocar a energia no cardíaco, usando chakras, e começa a manipular, e ele já se sente acolhido. Nossa, mas nunca fizeram isso desse jeito, nunca me trataram com tanta educação. Muitas vezes eles falam, nunca me trataram com tanta educação, me respeitaram desse jeito. Assim. Porque se a gente baixa na mesma frequência de fazer as coisas com raiva e na porrada, sim, tá dando mais energia para ele. Sim. Muitas vezes baixamos na mesma frequência dele. Sim, eu acho interessante. Os mais arredios, você usa mais amor. Tem que ser. Usa o amor. Eu vou te levar. Eu nunca faça isso. Não.
né? Eu sempre adoto que, não, eu tô te acolhendo. Ah, mas você, não sei o que, sim, tá tudo certo. Eu posso cuidar de você. Eu posso te dar um carinho. Aí você vem com aquelas técnicas apométricas e você olha, tem essas pessoas também que estão lhe aguardando lá adiante, você está atrasando sua encarnação aqui. Ah, mas ela fez mal para mim? Não importa ela. Vamos perdoar ela e vamos se perdoar pelo que você fez. Ah, ou muitos falam, e acho interessantíssimo, eu não mereço essa oportunidade. Tem isso também. Eu não mereço porque eu fiz muito mal. Todos merecem a oportunidade. Você vai ter a sua oportunidade de se ressignificar, de ter uma nova reencarnação. E devagarzinho chama ajuda de espiritualidade, coloca a pessoa certa para conversar, chama um mentor e a gente faz todo esse trabalho que consegue fazer um encaminhamento mais acolhedor, mais amoroso, mais fraterno, boa palavra, mais fraterno possível. Como diz o Tony, sem fraternidade não há evolução. Não há evolução. E a gente tem que mostrar isso justamente para ele. Nossa, que casa que casa diferente que eu estou. Eu falei, sim, está uma casa diferente. Bom, para encerrar, eu sempre costumo falar, não tente fazer isso em casa sozinho. Né? Sim. Isso tem que ser feito em locais adequados, onde há uma estrutura adequada. Não é uma pessoa normalmente que vai conseguir fazer isso, só Jesus, né? Então, aqui ninguém é Jesus. E Sim. isso tem que ser feito com cuidado, saber o que está fazendo. Normalmente, uma pessoa só que diga que consegue fazer isso no seu consultório ou na sua casa, o que for, eu não recomendo. Eu falo que é a mesma coisa que você querer fazer um procedimento cirúrgico na sua casa ou no consultório do médico. O médico leva você para um hospital por um motivo, né? Que precisa ter toda uma estrutura de suporte, né? Caso dê M. Então, Sim. se der M, você na sua casa. Existe algumas situações que vivenciamos hoje, principalmente com o advento da internet, que tem potencializado muitas situações e precipitações. Como assim? As pessoas não se preparam para exercer tais ações. Nós estudamos anos, nos preparamos, temos todo um suporte de uma casa e a gente faz tomando todo o cuidado, a gente faz todos os preceitos necessários. E a gente faz, mas não é a gente que faz, é a espiritualidade que está fazendo Sim, usando toda a estrutura. Agora, nós fizemos a nossa parte. Eu sou o médium. Então, a gente ser arrogante achando que qualquer um de nós aqui consegue na sua casa, no seu consultório, ter essa egrégora espiritual para fazer todos esses trabalhos num local provavelmente por vezes não adequado, né? E que você se acha que você é que consegue, é problema. É problema. Olha, sugere muito bem que pegar a definição de fascinador é justamente isso. Justamente Os médios são obsediados por fascinadores. Que julgam que ele pode, a gente chama de síndrome de Jesus. Síndrome de Jesus. Todo mundo acha que é o Salvador, que eu posso curar as pessoas. Nós somos apenas médios. Nós apenas somos intermediadores do mais alto. Nós não somos nada além de médios. A gente só possibilita a nossa doação energética para que seja feita essa ligação. Exato, a doação energética e a boa vontade. E a boa vontade. É isso aí. Denilson, alguma coisa a mais? Não, só gostaria de agradecer novamente o convite e colocar à disposição para novos temas, novos assuntos. Espero ter colaborado e ajudado de certa forma. Tá certo. Bom, eu agradeço, Denilson, aqui o trabalhando ter vindo aqui. E a gente, se Deus quiser, vamos ter mais alguns bate-papos aí para frente. Será sempre um prazer. Então tá, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus.